Agora partindo para o segundo momento da República Velha, pessoal. República oligárquica. Primeiro presidente, Prudente de Moraes. Vem comigo aqui, ó. De 1894 a 98. Agora, nós não temos mais uma república positivista, mas sim, ó, uma república composta por um civil e de caráter liberal. E detalhe, representante das grandes oligarquias, sobretudo cafeeiras, no poder. Tá bem aqui, ó. Já dei spoiler, beleza? Promoveu a desmobilização da população armada. Como? Lembra lá, pessoal. Lembra dos batalhões patrióticos. Desmilitarização dos cargos públicos e das chefias estaduais. Tudo isso aqui tinha acontecido com o Floriano Peixoto. E era preciso fazer com que a República, não somente o presidente, fosse civil, mas que os cargos de confiança também fossem civis. E mais, era importante anular uma força de combate futuro ao governo, quem sabe, de caráter popular, que são os batalhões patrióticos. Lembra que os batalhões patrióticos, eles pegaram em armas para defender Floriano. E era necessário, na ideia liberal, elitista, oligárquica, que essa população pobre ela não tivesse força de liderança e força de questionamento, força de luta. Então era preciso desmobilizar essa população. Não somente desmilitarizar os cargos públicos, mas também fazer isso aqui, ó. Desmobilizar as forças populares. Então, ó, sofreu oposição, com certeza, dos jacobinistas e dos batalhões patrióticos devido a essa tentativa de desmobilização. Outro fato importante que a gente não vai comentar agora é o combate ao Arraial de Canudos, que levou à Guerra de Canudos. A gente vai deixar as revoltas sociais e os movimentos sociais para o final, falar de todos eles, uma vez que, se a gente for falar governo a governo, fica meio complicado. Legal? Então, retomando. Prudente de Moraes, ele assume o Brasil dentro de uma crise econômica significativa. Ele vai ter que mudar o perfil da República Brasileira, civil e liberal agora, não mais positivista e militar. Ele vai trazer ao governo as grandes oligarquias, sobretudo as oligarquias cafeeiras, tá? Ele vai promover a desmobilização da população que estava armada, população essa, principalmente os grupos mais baixos, tá? E a desmilitarização dos cargos públicos. Legal? Economicamente ele não sana o problema do Brasil, ele não equilibra, ele não consegue, apesar de tentar. Quem vai fazer isso é o seu sucessor, Campos Salles, que a gente vai falar na próxima aula. Aguarda um pouquinho, beijo no coração, valeu! O segundo governo da República Oligárquica, turma, é o governo de Campos Salles. Perfeito. E olha, é um dos mais importantes da República Oligárquica. Aí tu vem te perguntar, Elvis, por quê? Ó, simples. Campos Salles, ele vai buscar o equilíbrio econômico da República Oligárquica, ele vai tomar medidas para isso e ele vai criar um mecanismo político que vai durar mais de 20 anos, mantendo as oligarquias, sobretudo cafeicultoras, no poder, no governo federal. Vamos falar sobre isso? Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro, governo de Campos Salles, 1898 a 1902. Olha o que eu coloquei aqui para você, ó. Busca superar a crise econômica. Aí tu... mas que crise econômica foi essa? Acabamos de dizer, pessoal, o encilhamento. Olha, lembra? O encilhamento. A crise em si não foi o encilhamento, foi a crise de grande emissão de papel moeda, essa crise gerou uma grande inflação e ficou conhecida como crise do encilhamento lá do governo de Deodoro, do seu ministro Rui Barbosa, tá lembrado disso? Então, a bomba sempre explode na mão de quem vem depois. E aí nós tivemos Prudente de Moraes, como nós já conversamos, ele não consegue superar essa crise, e o Campos Salles também não vai superar, mas ele vai gerar uma estabilidade, tá certo? Com empréstimos que vêm de fora, o Brasil já está mais estável para tomar empréstimos, já é um país mais confiável, porque no início da República Brasileira, quem é que vai emprestar capitais para o Brasil? Se nós acabamos de dar um golpe no próprio rei, agora já se passaram alguns governos, ok? Daí
é mais possível, é mais provável tomar empréstimos, o Brasil já é mais confiável. Vamos dizer numa língua atual, o risco país é menor, perfeito? Então olha aí, ó. Campos Sales vem direto da política entre São Paulo e Minas. Campos Sales, sim, é um cafeicultor, e você já ouviu falar disso. Política do café com leite. Pois é. A política do café com leite está se formando agora. Ele é o segundo presidente civil, ele é o segundo presidente cafeicultor e que representa essas oligarquias. Então eu vou colocar bem aqui para ti, ó. São Paulo mais Minas Gerais forma o tradicional café com leite. Ora, a política do café com leite. O que é isso aí? Não vamos dizer uma troca entre presidente de São Paulo e Minas, ou uma sucessão ou mera sucessão. Na verdade, era um apoio constante de São Paulo e Minas à presidência da República, onde o presidente deste pleito poderia ser paulista, apoiado por um mineiro, poderia ser um mineiro apoiado por um paulista, ou não necessariamente um paulista ou mineiro. Poderia ser um indicado por São Paulo, que é mais correto, e apoiado por Minas, um indicado por Minas e apoiado por São Paulo. Não vacila, não vai nessa onda de tem que ser um paulista e um mineiro. Errado, pelo contrário. Um apoiado por São Paulo e indicado por Minas. Um indicado por Minas e apoiado por São Paulo. Então, dentro desse jogo político formou-se o que nós conhecemos como política do café com leite, onde na base estavam os grandes cafeicultores, não somente, os grandes oligárquicas do Nordeste também, mas sobretudo os cafeicultores do Sudeste, chamados de coronéis. Perfeito? A política do coronelismo, a política do clientelismo, a política da dívida, a política da submissão das camadas populares com as elites. Ok? Tudo isso vai ser discutido na aula de hoje. Por quê? Porque você não pode confundir o café com leite com uma das medidas que foram criadas por Campos Sales, que é a política dos governadores. Mas vamos devagar. Primeiro, passo a passo. Campos Sales sabia que a crise econômica no Brasil era grande. Então, já com condições de tomar empréstimos, ele vai criar um projeto chamado saneamento financeiro. Perfeito? Funding Loan. Esse saneamento financeiro, ele constava em quê? Garantia de pagamento desses empréstimos, como toda a renda da Central do Brasil, da empresa de abastecimento de água e esgotos do Rio de Janeiro, perfeito? Então ele vai fazer isso aí. Ele tem que dar uma garantia de quê, pessoal? De pagamento de dívidas, que ele mesmo não vai pagar. Quem vai pagar são os presidentes que vêm depois. Mas, porém, ele tem capitais nas mãos, na época, ingleses, para fazer o quê? Para investir no que o grupo político ao qual ele fazia parte acreditava que era necessário. Com certeza não será a indústria. Por isso nós vamos ter um estrangulamento da indústria. Essa indústria que é nascente, que ela começa a dar seus primeiros sinais no final do segundo reinado, que ainda não está consolidada, é só com Getúlio, mas já existe uma indústria de bem de consumo não duráveis. E a paralisação das obras públicas, porque esses governos aqui não vão se preocupar com as obras públicas. Que governos são esses? Das oligarquias. Então ele vai investir no café, ele vai investir na agricultura, sobretudo os grãos do café. Perfeito? Daí, política do café com leite. Aí, vou sair um pouquinho da tela, uma curiosidade, só a gente conta. São Paulo era produtor de café, Minas era produtor do café, mas fica feio, política do café com café. Como Minas também era um grande produtor de leite, criador de gado leiteiro, política do café com leite. Perfeito? Legal. Então os investimentos aqui são na agricultura e na pecuária, sobretudo a agricultura do café. Perfeito até aí? Com isso, ele vai conseguir criar um lastro para a nossa moeda e ele vai conseguir investir no café dos grandes coronéis. Vamos continuar. A outra medida é a política dos governadores, uma troca de favores entre o governo municipal, prefeituras, o governo estadual, governadores, e o governo federal, presidente. Eu vou colocar na tela agora para ti esse esquema desenhado e a gente vai conversar e explicar sobre esse esquema. Tudo bem? Vamos lá. Então, na base, como você consegue perceber, nós temos o povo, aspas, votando
com o voto aberto. Esse voto aberto dá uma possibilidade de controle, é o voto de cabresto. Os coronéis têm muitos votos. Na cidade, quem os deve. Dentro da sua fazenda, as famílias quem ele controla. Deus no céu e o coronel na terra. Assim, o coronel indica o prefeito, quando muito ele mesmo não é candidato. Ok? Então ele já tem um número de votos garantidos para poder eleger esse prefeito. Digamos que ele tenha 200 famílias dentro da sua terra. No mínimo ele tem pai e mãe, ele tem 400 votos. Ele vai direcionar esse povo como gado, então voto de cabresto, como voto de curral, para votar no candidato dele à prefeitura. Quando, da época das eleições para governador, as mesmas coisas serão feitas. Esse mesmo povo vai ser direcionado para votar no candidato desse coronel. E aí os coronéis daquele estado se reúnem, cada município tem o seu, direciona o seu conjunto de votos para aquele candidato do seu grupo, perfeito? E elege o governador. Quando da presidência, aí vem isso aqui, olha, de novo na tela. São Paulo e Minas lança o seu candidato. A oposição a São Paulo e Minas, dando um spoiler aqui, foi o Rio Grande do Sul. E as oligarquias que eram contrárias a São Paulo e Minas são as oligarquias chamadas de dissidentes, as oligarquias dissidentes, as oligarquias opositoras. Então, São Paulo e Minas lançam o seu candidato, Rio Grande do Sul e seus aliados lançam os seus candidatos, cada um desses grupos vai buscar os governadores dos estados, os governadores vão buscar os coronéis e trazer os votos. Pergunta a ti. Quem é que vai conseguir eleger o presidente da República? Ah, Elvis, a resposta é fácil. São Paulo e Minas. Não necessariamente. A pergunta foi, olha a voz de comando. Quem vai conseguir eleger o presidente? Quem tiver mais governadores. Mas, porém, vocês sabem que quem tinha mais governadores ao seu lado é São Paulo e Minas. Então, historicamente, sim, foi São Paulo e Minas. Mas é diferente a pergunta, tá? A pergunta foi, quem vai eleger o presidente? Olha a resposta, quem tiver mais governadores ao seu lado. Não é necessariamente São Paulo e Minas. Como São Paulo e Minas, ao longo da nossa história, o passado não dá para ser mudado. Foi aquele que conseguiu ter mais alianças na sua mão, de governadores, inclusive do Nordeste, Maranhão, de onde eu estou, era da política do café com leite, para você não pensar que café com leite era só os governadores e estados do Sudeste, Centro, não tem nada a ver, o Nordeste era um dos que mais participavam da política do café com leite. Os governadores do Nordeste apoiavam diretamente São Paulo e Minas. Então São Paulo e Minas tinham muitos governadores ao seu lado, logo tinham muitos coronéis ao seu lado, logo tinham muitos votos para si. Dessa forma, os seus candidatos praticamente sempre foram eleitos. Somente em um momento isso foi quebrado, que foi quando Hermes da Fonseca foi eleito por Rio Grande do Sul, apoiado por Minas, em uma briga, em uma cisão temporária, momentânea, entre o café com leite. Perfeito? Mas isso é coisa mais pra frente, é um spoilerzinho, por enquanto não. Entenderam? Elvis, mas eu já entendi o que acontece de baixo para cima. De baixo para cima tem uma troca de favores entre prefeito, governador e presidente. E de cima para baixo? O presidente vai garantir liberdade de ação e verbas. Os governadores para os prefeitos, liberdade de ação e verbas. Por isso é quando você assiste o Alto da Compadecida, que tem lá o coronel que quer uma lapa de couro das costas de Chicó. Por que ele poderia fazer isso? E o delegado não fazia nada. E o padre não fazia nada, porque todos eram o quê? Comprados, estavam na mão do coronel, que era o coronel que indicava o delegado, e era o coronel que mantia a diocese, era o coronel que mantia a igreja. Deu para entender? É liberdade de ação. Ninguém enxerga o que esse coronel está fazendo, porque não quer enxergar, porque é ele que garante os votos até o presidente da República. Não esquece? Liberdade de ação e verbas. Liberdade de ação e verbas. Então quem manda nesse Brasil são os coronéis. Na verdade, até hoje, a bancada ruralista é a mais poderosa.